Recebam com muito carinho o pastor Gustavo, que ministrará a palavra poderosa da parte de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Ela já terminou a parte dela, mas ela está aqui no meu ouvido. Amém? Quantos estão felizes essa manhã? Ontem foi um dia especial, diga, especial. Porque ontem foi o Dia das Mulheres, né? O dia que simboliza o Dia das Mulheres. Mas todos os dias são especiais porque as mulheres existem, amém? Amém? Então você que é mulher, por favor, se coloque de pé, deixa eu orar. Pastor Guilherme? Cadê o pastor Guilherme? Foi lá? Amém. Se coloque de pé, você que é mulher. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu queria orar pela sua vida. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós nesta data, Senhor, queremos profetizar sobre a vida dessas mulheres, Senhor, que entendem o quão importante é no relacionamento conjugal, no relacionamento pessoal, interpessoal. E o meu pedido desta manhã não é diferente do que o Senhor deseja para elas. Senhor, eu te peço que o Senhor traga sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor. Guarde a entrada e a saída das tuas filhas, Senhor, e que o Senhor possa manifestar a tua glória sobre a vida de cada uma delas. Continue mantendo elas fortes, unidas dentro do propósito, Senhor, que nós não sabemos, mas imaginamos como é a luta de ser uma mulher e principalmente ser uma mulher em Deus. Uma mulher que segue os seus preceitos, os seus princípios, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, como pastor dessa igreja, como anjo desse lugar, Pai, que o Senhor derrame uma bênção sobrenatural sobre o ano dessas mulheres da Place Church, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor pela vida delas. Amém. Deus é bom, irmão. Sim ou não? Aleluia. Deus é bom. Eu gosto de dizer que o tempo vai passando, mas Deus não esquece de nós. Diga para o seu irmão, Deus não esquece de você. Sim. Deus não esquece de você. Então não importa se você tem 50 anos, ou se você tem 10, ou se você tem 1, ou se você foi gerado no ventre, está sendo gerado, Deus não esquece de você. Deus tanto não esquece que Ele já tem planos. Mas esses planos que Deus tem para a minha e para a sua vida, na maioria das vezes Ele vai semeando através de sonhos. Quantos aqui já tiveram um sonho acerca do que Deus falou? Amém? Quantos aqui têm um sonho? Amém? E quando falamos sobre sonhar, o sonho nada mais é do que uma semente. O sonho é uma semente. Então, entender que o sonho é uma semente, ela deve ser plantada para que ela se torne árvore e dê fruto, produza sombra e alimente aquele que está à espera dessa árvore, que um dia foi semente. Então diga para o seu irmão assim: o que nasce grande é monstro. Deus começa com coisas pequenas. Então, entendendo que a semente é um sonho, eu quero partilhar com vocês o tema desta manhã. Põe aqui para mim, por favor. Repita comigo: semeando sonhos, colhendo realidade. Semeando sonhos, colhendo realidade. Então todo sonho um dia se tornará realidade. Mas para que esse sonho se torne realidade, alguém precisa dormir, sim ou não? E o dormir projeta o sonho, para que você seja inspirado
a gerar realidade, sim ou não? Então Deus está falando essa manhã, descansa. Diga para o seu irmão, descansa. Porque não tem como nós sonharmos se a gente não dormir. Você pode imaginar acordado, mas para sonhar você precisa dormir. E quando você dorme, você descansa. E a palavra diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Uau! Já podemos parar aqui. Então diga para o seu irmão assim, ainda há esperança. Olha o que eu vou ler para você, Gênesis capítulo 39, versículo de número 1. Gênesis capítulo 39, versículo de número 1. Troca essa versão para mim, por gentileza. Bota a ACF. Isso. Não, ACF. Isso. Diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham o levado de lá. Todos nós já conhecemos essa história, sim ou não? A história de um irmão que foi vendido pelos seus irmãos porque estava fazendo o que o pai tinha pedido, e aí, por fazer o que o pai pede, gerou no coração dos irmãos um confronto, que armaram contra eles, jogaram ele na cisterna, venderam ele, e agora ele vai parar na casa de Potifar. Então eu já começo essa mensagem te dizendo: tudo faz parte do propósito do Pai. E se a gente entender que há esperança, põe para mim aqui Jó capítulo 14, versículo 7. Isso. Diga para o seu irmão, porque há esperança. Diz assim um texto: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. O que esse texto está dizendo? Porque há esperança para uma árvore que deixou, eu vou falar deixou não, que talvez tenha sido interrompida na sua trajetória de crescimento. Então talvez muitos de nós que aqui estamos, um dia foi podado ou cortado, um dia foi tolhido, um dia foi impedido de crescer. Mas eu preciso te dizer, ainda há esperança. Eu preciso te dizer que ainda que te cortem, eles podem cortar o tronco, mas não são dano da terra. E aí diz que se renovará e não cessará o renovo. Ele está dizendo, ainda que se cortem uma vez, agora o renovo vai se multiplicar. Quem pegou? Então diga assim, se me cortar eu cresço. Porque a poda produz o crescimento. Então tem momentos que o próprio Pai corta, ou Ele manda alguém cortar. Então em tudo dai graça, porque ou na mão do homem ou na mão de Deus, Deus está no controle de tudo. Diga, Deus está no controle de tudo. O texto ainda continua nos dizendo assim, versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ele está dizendo, volta ali de novo 8, por favor. Se envelhecer a terra, ou seja, se o ambiente que você tiver inserido não for um ambiente produtivo, ou uma terra fértil, se essa terra envelhecer em volta da sua raiz, ou seja, essa terra deixar de te alimentar, e o seu tronco começar a morrer, a estrutura de fora,
começar a morrer, vai dizer assim o versículo 9: ao cheiro das águas. Diga ao cheiro. Não está dizendo do transbordar, está dizendo ao cheiro, quer dizer, ao início do acontecer. Você não pegou? Ao início do cheiro, ao brotar, vai dizer que quando o cheiro das águas, irmão, quer ver? Você vai lembrar agora e vai sorrir. Quando está chovendo, quem sente cheiro de terra molhada? Já choveu? Não. Mas a gente sente o cheiro da terra molhada, sim ou não? Então Deus já está falando algo conosco essa manhã, que só pelo cheiro você vai saber o tempo de crescimento. Só pelo cheiro você já vai começar a dar ramos. Como uma planta. Ele não diz como uma árvore, porque a força da planta é diferente da força da árvore. O início é sempre mais forte, porque quando você aceitou Jesus, posso falar? Quando você aceitou Jesus, era uma empolgação, você queria fazer tudo, varrer, passar, limpar. Por quê? Porque você era a planta, agora você é a árvore. E ele está dizendo que nesse cheiro você volta com a força que você tinha lá atrás. Meu Deus. Então, quando nós entendemos que sonhar, o sonho é uma semente, nós também devemos entender que a semente, ela não escolhe terra. Diga assim: a semente não escolhe terra. Diga: a terra que escolhe a semente. Porque eu falei isso ontem, conversando com alguns amigos, e aí eu falei, uma semente pode ser arrancada por um pássaro e levada para outro ambiente. E aí quando ela cai nesse ambiente, ela pode brotar ou não. E a Bíblia diz sobre o passarinheiro, o laço do passarinheiro. Então, existem lugares que Deus nos planta, mas existem lugares que foi o passarinheiro que nos levou. Existem lugares que nós fomos inseridos, porque nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer animação, por qualquer, posso falar? Por qualquer movimento que nos leva à altura, só por uns momentos. Porque o pássaro não vive voando, tem hora que ele tem que pousar, irmão. Então tem hora que a gente se anima muito com o pequeno estágio, o pequeno momento de estar nas alturas. E aí a gente se empolga e anda no bico do passarinho, achando que o passarinho é Deus. O passarinho ainda é pássaro, porque Deus permitiu. Então tem hora que a gente troca de mesa, como se trocasse de roupa. Amém, irmão? Não é conserto não, tá? E entender que essa semente não escolher o lugar, é interessante que quando falamos sobre sementes, sobre sonhos, nós também falamos sobre confiança. E confiar em Deus é o segredo para que a nossa semente, ela esteja na terra certa, no lugar certo, na mão certa, para que ela não se perca. E quando falamos de semente, eu lembro de Jeremias capítulo 17, põe para mim, 17, versículo 7. Jeremias capítulo 17, 17 e 7. Diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito é o homem, segura para mim lá, que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então, ele confia, eu vou dizer assim, só para vocês entenderem, um carro comum, vou fazer de uma base antiga, ele precisa do combustível para se locomover, sim ou não? Sim, né? A gasolina faz o carro andar, sim ou não? Mas ele não está falando da gasolina, ele está falando do motor. Quando a gente fala desse texto, ele não está falando do ato, ele está falando da onde depositado. Porque se você, eu não sei vocês, irmão, mas eu já botei a mão no bujão, e o bujão durou 6 meses. Não tinha gás,
mas tinha aquele que podia produzir o gás sem inserir nada no bujão. Você entende? É essa confiança, não no gás, mas naquele que pode fazer o gás encher sem ele ter. Você entende? É essa confiança. É sobre isso que ele está falando, sobre algo fora da normalidade, sobre cuja confiança ser o Senhor, sobre não ter uma ponte, sobre Ele ser o que liga o que você pensa no que se tornará. Amém, irmão? Versículo 9. Porque isso, Jeremias 17:9, está certo. Enganoso. Não, volta mais um, por favor. O 8, perdão, desculpa, fui eu que errei. Porque será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Ele está dizendo aqui, porque esse que confia no Senhor é como alguém que foi plantado no lugar certo. E quando se é plantado no lugar certo, automaticamente as suas raízes tendem a se moverem para o lugar que te alimenta, para o lugar que te sustenta. E ele está dizendo, as raízes se estendem para o ribeiro. E quem já viu, às vezes o sol, eu falei sobre uma planta lá de casa que a Janaína quase matou. Falei de uma planta esses dias, que ficou no sol, mas a raiz dela estava dentro do vaso. Então, por mais que ela quisesse florescer, ficar verdinha, a limitação era o vaso. Então fale para o seu irmão, saia do vaso. Porque quando a gente fala, eu sou vaso, você está falando, eu sou limitado. Mas quando você fala, eu sou semente, Deus pode te dar uma terra grande. Amém? E aí, as raízes não tinham para onde ir, então as folhas ficaram amarelas. Mas nesse texto ele está dizendo que a raiz vai buscando a água, a fonte da água viva. E aí, por mais que esteja calor, por mais que esteja desértico, porque ele está recebendo na profundidade a sua sustentação, aonde ninguém vê, está alimentando ele. E é assim, aonde tudo parece desértico, lá vai estar verde. Aí ele está dizendo, um ano da sequidão, ele não se preocupa e não deixa de dar fruto. Diga para o seu irmão assim, fica preocupado não. A preocupação tem que ser aonde você está plantado. Só isso. Versículo de número 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ele está dizendo aqui, o nosso coração tende a nos enganar, porque a gente olha para uma coisa, um emprego, uma faculdade, uma posição, e a gente fala assim, mas se eu sair daqui, mas se eu ficar, só que Deus está dizendo, talvez você esteja enganado pelo que você vê, porque Deus fala assim, as minhas ovelhas ouvem, isso, e você sabia que a ovelha é meio cega? O problema é que a gente está muito preocupado em enxergar, e Deus está falando, só fica no que eu te falei, só fica no que eu já te falei. E aí, quando a gente fica no que Deus falou, o coração não fica enganado, porque ainda que a gente esteja enganado, Deus já sabe. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo as entranhas, e isto, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas. Então, se tem fruto, teve semente, sim ou não? Então, olhe para o seu irmão do lado, que agora a gente vai começar a mensagem. É dia de semear sonhos, para a gente colher realidade. Amém? Amém? Pare de olhar para o fruto, lembre da semente, porque o fruto é o resultado
da árvore, mas ele só dará resultado se a semente for semeada. Eu quero ler mais um último texto. Mateus capítulo 4, versículo 8. E nós vamos entrar na mensagem. Só para que, eu não tenho costume de pregar dessa maneira, mas para a gente entender o contexto, que faz toda a diferença. Desculpa, Marcos capítulo 4. Isso. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Que bom, né, irmão? Está no lugar certo, vai te fazer crescer. Amém? Só que eu preciso te dizer que a semente primeiro, ela cresce para baixo, antes de crescer para cima. Então existirão coisas que nós não enxergaremos agora, porque a semente, ela precisa ser semeada no nosso sonho. O nosso sonho, que é a semente, ela precisa ser semeada. Enquanto ela está em sonho, ela está escondida. Enquanto ela está no sonho, ela está no particular de Deus. E no particular de Deus nada aparece, só aparece para quem tem a promessa. E o texto que eu quero partilhar com vocês é Gênesis capítulo 37, que vai ser o base da nossa pregação dessa manhã, versículo de número 23. Isso. Amém. Todos acharam? Diz assim: aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te pedimos nessa manhã, o Senhor continue falando ao nosso coração, porque hoje é uma manhã, Senhor, de fabricarmos sonhos, Senhor. Essa é uma manhã que muita coisa vai acontecer. Pai, eu te peço no nome poderoso de Jesus, continua falando ao nosso coração, não somente o que queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor. O contexto desse texto, acerca de José, fala de um homem que era obediente ao seu pai, e a mensagem que diz sobre José é que ele levava informações acerca dos seus irmãos para o seu pai. A missão dele era um mensageiro, ele era, vou botar assim, um gerente. Ele era alguém que gerenciava as coisas do pai. E a responsabilidade de José era dar informações ao pai, se algo estiver errado.
não era dar informação sobre a falha dos irmãos, era dar informação sobre a falha da operação. A responsabilidade de José era comunicar ao pai uma falha do serviço e não uma falha dos servidores. A informação que José tinha era: pega, vê o que está acontecendo e me traz. E eu preciso te dizer, todo aquele que é convocado pelo pai para fazer algo que, vou botar assim, estar numa posição que demanda comunicação, ele será odiado ou será amado. É simples, irmão. Quem trabalha com pessoas sabe disso. Você chega num setor, você não precisa roubar, é só você trabalhar certo que alguém vai te odiar. Você não precisa mentir, é só você contar a verdade que alguém vai te odiar. Porque quando a gente quer denunciar um prédio torto, a gente não aponta, a gente só constrói o nosso certo. É sobre fazer o que é certo, independente do que estejam fazendo que é errado. Então José tinha uma missão. A missão era pegar do homem e entregar para o pai. Pegar do homem e entregar para o pai. Sabe qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Diga. Amém? Essa missão era muito importante, porque faria com que toda a fazenda, todas as bênçãos, tudo aquilo que o pai tinha determinado para execução e funcionamento desse certo. Então, se José não pegasse as informações do homem e não levasse para o pai, o que o pai construiu daria errado, sim ou não? Então a sua função é pegar do homem. Você está pegando, irmão? Está pegando o que eu estou dizendo? Corre o risco dessa igreja não dar certo, sabe por quê? Diga por quê, pastor? Porque você não pega do homem e não entrega para o pai. Você entendeu? A casa é dele, a fazenda é dele, a igreja é dele, mas ele deixou nós como agenciadores, nós como serventes dessa obra, para que o que esteja errado, o que esteja funcionando fora da normalidade, seja inserido, o que foi inserido pelo mundo, nós peguemos, entregamos para o pai, sim ou não? E quando a gente entrega para o pai conserta, sim ou não? De novo, pega do homem, entrega para o pai. Gravou isso? E aí, diz um dia que o pai seleciona José e fala assim para ele: vai lá e vê o que está acontecendo, vê como está andando o meu rebanho, as coisas que eu mandei os seus irmãos fazerem. E aí diz o contexto que ele sai à procura, e eu preciso ler isso. O pai fala assim para José: vai lá e vê como é que está as coisas que são minhas, mas estão na responsabilidade dos seus irmãos. Então José sai e vai ao encontro dos irmãos, sim ou não? Só que ele não encontra, ele fica perdido, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Isso, eu quero olhar a cara de vocês para ver se vocês têm certeza do que vocês estão falando. Sim ou não? Sim ou não? Ele fica perdido? Sim ou não? Sim, ele fica perdido. Diz que ele está errante até encontrar com o homem. Grave isso. Vamos voltar para o texto. O nome José significa multiplicação. Eu gosto do significado do nome. Mas dá para multiplicar 0? Tá? Dá para multiplicar 0? 0 vezes 0 é quanto? Então, para que
as coisas pudessem multiplicar, ou para que José fizesse, ai meu Deus, obrigado Jesus, para que José fizesse honra ao seu nome, ele precisava ser algo, ele precisava se transformar em algo. Em quê? Em semente. E aí, Deus, ele é tão soberano, que ele decide de tempo em tempo descer no nosso pouco entendimento, para nos fazer entender aquilo que ele quer. Porque tem hora que só falar não dá certo, tem hora que só mandar não dá certo. Aí Deus fala: vou fazer ele sonhar. Então o que Deus está fazendo conosco? Por conta do nosso pouco entendimento, Deus às vezes nos dá sonho, porque o sonho é a semente da árvore que se tornará. Uau, pegou? E aí Deus visita José. E aí, qual é o primeiro sonho, Alex, que José tem? Um sonho que ele era feixe de trigo. Trigo é o quê? Semente. E aí ele diz: eu sonhei que eu estava erguido e vocês me olhavam e se curvavam para mim. Eita. Só que para quem ainda não entendeu o que é semente, fica difícil contar o segredo. Quem ainda não entrou na intimidade com o pai, não sabe como o pai fala. Posso falar? Não conte teu sonho para quem não sabe quem é. E aí ele conta para os irmãos, e os irmãos ficam assim: como nós vamos se curvar a ti? Logo nós. E aí passa. Ele tem um novo sonho. E o novo sonho é o quê? Astros. Eu vi que o sol, a lua, ele fala, se curvavam, estavam ao redor. Aí ó, o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. Posso falar? O primeiro nível que Deus vai te entregar é o nível da terra, aonde você sonha com a semente. Porque um dia você vai viver a terra, depois você vai viver o céu. Pegou? Primeiro você vai viver as coisas da terra. E para você viver as coisas da terra, Deus te faz sonhar sobre a terra. E Deus fez José sonhar sobre a terra como? Vindo por baixo, sendo semente. Por quê? Porque para você experimentar as coisas do alto, primeiro você precisa lidar com as coisas de baixo. Olha o que Deus fala: se você me honrar sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. O pouco é baixo, mas o muito é alto. Então o primeiro sonho tem a ver com as coisas da terra, tem a ver com experimentar as pequenas coisas, para que depois Deus te leve num novo ambiente para experimentar as coisas altas. O texto diz então que esse José sonha com isso, e isso gera nos seus irmãos uma grande raiva, um ódio. E aí diz que eles não podiam mais conversar de forma pacífica. É isso que acontece. E aí eles tramam algo contra José. E aí nós entramos na mensagem onde que pai fala assim: vai lá, procura teus irmãos e vê como eles estão agindo, porque eu quero saber notícias. E aí José sai. E aí no versículo de número 15, põe para mim aqui, diz assim: e achou um homem, pois eis que estava errante pelo campo, e lhe perguntou o homem, dizendo: o que procuras? O homem acha José, que estava errante no caminho, mas tinha uma ordem do pai, sim ou não? Então nós começamos a mensagem aqui. Não basta só
ter a ordem do Pai, precisa saber para onde está indo. Porque corre o risco de você ter uma palavra e se confundir com a palavra. Se vender por uma posição, ou por um cargo, ou por uma situação, se você não estiver atento. Ele foi aonde? Procurar os irmãos, sim ou não? Sim ou não, pastor Guilherme? Foi procurar os irmãos. E aonde ele foi procurar? No lugar que os irmãos costumavam levar o gado para pastar, sim ou não? Mas os irmãos não estavam lá. Posso falar? Posso falar, Guto? Vou olhar para você, posso falar? Então, ele foi para o lugar certo, mas os irmãos não estavam. Então tem hora que a gente vai para o lugar certo, mas vai desencontrar de pessoas. Ele chega no lugar, não tem ninguém lá. Só que o fato de não ter os outros irmãos dentro do propósito é sinal que quando ele chega no propósito, tem gente que já saiu do propósito. E aí quando ele chega no propósito, não encontra ninguém. E por não encontrar eles no propósito, ele começa a vagar errante. Então o segredo é, se chegar no propósito, fique no propósito. Diga para o seu irmão, fique no propósito. Fique no propósito. Ainda que você não veja, fique no propósito. Ainda que você não encontre, fique no propósito. Ainda que você não esteja vendo acontecer, fique no propósito. Só que aí, eu já li esse texto, irmão, 300 vezes. 300 não, mas umas 100 e poucas. E eu nunca tinha tentado para isso. É que um homem se apresenta, irmão. E eu preciso dizer, todas as vezes que nós estivermos perdidos, mesmo que seja por uma direção que o Pai Deus vai mover um homem para nos dar direção. Ele chegou no propósito, e esse homem o achou. Não foi ele que procurou o homem, mas foi o homem que procurou ele. O homem que o achou. E eu preciso te dizer, Deus já mandou alguém para te socorrer, mesmo que ainda você não esteja enxergando, mesmo que ainda você não esteja obtendo o resultado que você queria. E aí esse homem, ele não é um homem qualquer. Esse homem, primeiro, é um homem que se preocupa com o que você quer. Porque ele pergunta, o que queres? Ou que ele pergunta, o que procuras? Então esse homem, movido por Deus, acha José dentro do propósito para falar, o que você está procurando? Então esse homem que Deus moveu, essa forma que Deus moveu, está preocupado com o teu futuro, está preocupado com a tua semente, está preocupado com aquilo que você irá se tornar. Aí o texto diz, primeiro, o que ele se preocupa. Versículo de número 16. Ele disse, José, procuro meus irmãos, peço que me diga aonde eles apacentam. Versículo 17. E disse aquele homem, foram-se daqui. Então, esse homem que encontra José, primeiro, ele se preocupa com o que José quer. E segundo, ele tem resposta para a pergunta. Então esse homem encontra José e tem resposta para a pergunta. Preocupado e tem uma resposta, sim ou não? Ele está preocupado e tem uma resposta. E ele diz assim, porque ouviu dizer que foram a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou em Dotã. Esse homem se preocupa, esse homem tem uma resposta e esse homem tem uma direção. Então esse homem que Deus colocou no lugar onde José estava errante, se preocupava, tinha resposta e tinha uma direção. E aí o texto vai dizer que ele vai para Dotã. Dotã significa 2 poços, 2 fontes. Eu vou melhorar. Dotã significa 2 destinos. Porque é lá em Dotã que vai acontecer o que a gente leu. É lá em Dotã que a semente seca ou ela começa a virar realidade.
Mas isso só acontece quando no meio do caminho Deus move alguém para mudar a sua rota, porque senão ele seria um gerente do pasto e não um governador do Egito. Nesse encontro, ele muda a rota e fala: eles não estão mais aqui. Eu sei que você está preocupado porque o pai te mandou aqui por conta deles, mas eles não estão mais aqui. Então eu tenho uma direção. Faz o seguinte: muda a tua rota, vai em direção a Dotã, que chegando lá você vai encontrar. Estou parafraseando. E aí ele chega em Dotã. E aí nós começamos o texto dizendo: aconteceu o que? Versículo 23. Vai dar tempo. Diga para o seu irmão: vai dar tempo. Versículo 23. 23. Isso. Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Então a primeira coisa, que quando nós falamos sobre semear sonhos e colher realidade, é que não dá para ser o que você era no estágio que Deus quer que você seja agora. Então Deus precisa primeiro remover a sua identidade. E às vezes, para remover a sua identidade, Deus vai usar alguém que você ama. Às vezes, para remover a sua identidade, Deus vai usar alguém que está perto de você. Então a única forma, melhor, a forma que Deus usou para agora dar uma nova identidade a José, era tirando a sua capa. Porque essa capa identificava que ele era o filho querido. Essa capa identificava que José, a manga, a capa de talhar, dizia que ele era o filho querido, que ele era especial, era de linho. Então o que eles fazem? Arrancam a identidade de José. Porque você nunca se tornará quem Deus quer que você seja vestido do que você foi no passado. Então é necessário perder para poder ganhar. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando ele vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar também pega na veste dele, sim ou não? E ele deixa na mão dela. Por quê? Porque ele nunca foi vestido daquilo. Então quando a gente não está soberbo no que a gente não é, a gente não faz questão de ser. Largar a capa para José era fácil, porque ele nunca foi o querido do papai da terra, ele sempre foi o amado do papai do céu. O problema é que a gente está trocando a paternidade, e cada paternidade tem a sua responsabilidade. Então, abrir mão da capa é saber quem você é. Então, a primeira coisa que acontece é os seus irmãos arrancam a capa, porque semente não tem capa. Tem algumas sementes que você precisa arrancar a casca, sim ou não, para plantar? Porque a casca interrompe o crescimento, sim ou não? Então você tira a casca e planta. Então o que Deus deve estar fazendo com muitos de nós aqui é isso: é arrancar a casca, porque senão não cresce. E aí é arrancado essa identidade dizendo que eu sou o gerente do papai. Porque para ser o gerente do papai, não dá para ser o governador do Egito. E aí Deus começa fazendo uma transformação nessa semente, que se chama José. Tira essa identidade antiga. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: estou vendo, hein? Tu está com cara de antigo, hein? Agora, profeticamente, você pega a sua mão assim, aponta para ele no ombro, aí faz assim, ó. Isso, para remover a casca. Se ele tiver de blusa, que eu espero que esteja, pega assim, dá uma puxadinha aí. Deus está tirando. Isso. Versículo de número 24. Tomaram e lançaram José numa cova. Diga cova, diga sepultura.
Semente não morre. Semente não morre. Só morre se tiver no lugar errado. Mas diz que lançaram ele na cova, mas esqueceram que José era semente. E aí diz que tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia. Não estava seca, estava vazia. Vazia é um nível. Por exemplo, lá na minha casa esses dias, eu moro numa casa alta, faltou água. Não faltou água, diminuiu o nível. Ainda tinha água na caixa, mas o lugar que a água saía já estava baixo. Então ainda tinha água, mas o nível que tinha não me supria para beber, mas também não me deixava morrer. Então quando jogaram, estou fazendo uma analogia, quando jogaram a semente, caiu na cova. Vou melhorar, caiu na lama. Porque nesse momento é que a semente começou a crescer. E tudo que você precisa, posso falar? Posso falar, irmão? Tá bem? Amém? Tudo que você precisa é alguém que acha que você morreu, que te impulsione para a cova. Tudo que você precisa é alguém que te tire dessa zona de conforto e te coloque em outro lugar. Porque quem não muda de ambiente não cresce. Então, não dá para semente crescer no pasto, porque pasto é lugar de ser comido. O pasto é lugar de ser comido. Então, todo mato que é comido não cresce. Então, José foi jogado para outro lugar, porque na casa do pai dele ele seria só o gerente. Porém, na casa de Potifar, porém, no Egito, a árvore ia crescer. Então ele foi movido de lugar, foi tirado de território e inserido na cova. Diga para o seu irmão, pensou que ia me matar, mas me plantou. O texto diz então, que a cova estava vazia e não havia água nela. Não lama, lama havia, água não havia. Por quê? Porque aquele tempo era um tempo de seca. Era um tempo que, segundo a história, as cisternas, as covas, estavam num nível baixo, ou algumas totalmente secas. Isso diz para mim e para você que Deus não se preocupa com o tempo, com a região, com as coisas, com as situações, que quando Ele quer mover, Ele não fica submetido às coisas. Então já vou falar para você, o governo pode estar dando errado, a empresa pode estar dando errado, mas você não é semente da empresa, você é semente de Deus, e Deus te move como quer. Ainda na seca Deus te faz prosperar, ainda num tempo ruim Deus vai fazer tudo para você acontecer de forma boa, porque o controle é de Deus, ainda que o cenário pareça ser do inimigo. E aí diz que eles arremessaram na cova e não havia água. Depois se assentaram para comer pão. Diga, se assentaram para comer. É porque é assim que acontece. Todo movimento que é feito contrário ao nosso movimento, quem sai da nossa presença vai sentar à mesa para comemorar. E aí, no cenário deles era, está encerrado, já está morto, já acabou. Então vamos fazer o quê? Vamos ceiar. O comer pão é sentar à mesa, é ceiar, é dizer que está tudo consumado. E aí diz que, de repente, eles levantaram seus olhos e olharam e viram ismaelitas. Diga, ismaelitas, descendentes de Ismael. Quem eram os descendentes de Ismael? Foram os filhos gerados por quem? Por quem? Por Agar, sim ou não? Então, esses ali que pareciam estar errados, fora do propósito, são agora o que vão colher o que estava perdido. Então eu preciso te dizer, existe uma coisa que já aconteceu lá atrás para te colher hoje no presente. Porque ainda que você pareça estar em cova, ainda que você pareça que tudo acabou, Deus já preparou um ismaelita para te pegar.
O problema é que a gente é tão orgulhoso que a gente não quer ser ajudado por alguém que a gente acha insignificante. O problema é que a gente é tão cheio da gente mesmo, porque se um macumbeiro for te ajudar, você não dá a mão. Eu não estou falando que você tem que ter comunhão com ele. Eu não estou falando que você tem que ser o amiguinho dele, mas se Deus quiser, ele usa ele. O problema é que você não quer comer da mão da viúva, ou você não quer comer da mão do corvo. E tem hora que Deus precisa, para fazer chegar aonde você tem que chegar, usar alguém. E diferente como ele fez com o profeta, porque ele usou o corvo. Se ele usa o corvo agora, o corvo come semente, sim ou não? Então Deus não podia usar o corvo para José, porque a semente era o alimento do corvo, sim ou não? Então Deus agora usa um outro método. Diga qual é? Deus vai usar o inimigo para te salvar. Deus vai usar aquele que te tem como ameaça para te salvar. Só que ele vai pensar que está te comprando, mas na verdade ele está te resgatando. Aí o contexto é que eles viam uma companhia de ismaelita, e neles tinha o quê? Gileade. Eles vinham de Gileade. O que é Gileade? O texto é bem claro em nos dizer que Gileade é o quê? O nome significa um monte de testemunho. Então, se eles vinham de Gileade, eles vinham trazendo uma história para testemunhar o que estava acontecendo. Mas dentro desse contexto, estavam dizendo que eles traziam bálsamo e mirra, cura para o corpo e cura para a alma. Você pegou? Então, quem vai te tirar de lá tem cura para a tua alma e cura para o teu corpo. Trazia bálsamo e mirra. Trazia duas especiarias específicas: a mirra para a cura do corpo e o bálsamo para a cura da alma, porque José agora precisava também ser curado no corpo e na alma. Por quê? Porque quem tinha submetido ele, segundo a visão dele, da carne, eram os seus irmãos. Então a sua alma e o seu corpo estava: me venderam, me jogaram nisso, como eles puderam fazer comigo? Então para onde você for, Deus vai mandar alguém que vai trazer bálsamo e Gileade para curar você, porque nosso Deus é grande, sim ou não? Então não dá para agir como pequeno. Então ele vai te curar antes de te colocar aonde ele quer te colocar. O texto diz que, continua, então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Segura. Ou seja, ele estava no lugar, fazendo tudo o que Deus permitiu que acontecesse para ele, que ele fizesse, sim ou não? Só que estar dentro da orientação de Deus muda a sentença, porque a sentença era a morte. Mas quando Deus move, a morte vira só o quê? Transporte. Eles iam matá-lo, tanto que a ideia era: pega o pano, mancha de sangue e manda para papai, dizendo, você pegou, dizendo, o José antigo morreu. Então é preciso deixar as coisas antigas morrerem, para que as coisas novas aconteçam. E aí diz que os seus irmãos obedeceram, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, diga midianitas, não os pessoal da Mídia não, tá, irmão? É o pessoal de Midian, é o pessoal que se envolveu, vou botar assim, que são descendentes de Quetura, diga Quetura. Você vai estudar um pouquinho da Bíblia. Quetura, diga Quetura. Quem é Quetura? Quem é Quetura? Quem é Quetura? Quem é Quetura? Quetura foi a segunda mulher que esse homem agora tem por nome Abraão, a segunda noiva. Quetura agora, ela gera Midian. Por quê? Porque Sara já havia morrido.
Sara vai morrer lá no capítulo 38, por aí, 36. E aí, Sara morre. E aí, Abraão se traz para morar com ele Quetura e gera Midian, que agora vai gera Midian, que é o pai dos midianitas. De novo, algo que acontece lá atrás, que a gente não espera, mas que Deus já está no plano para nos mover de lugar. E esses midianitas são os que vão bancar o nosso passaporte. Diga para o seu irmão: já tem um midianita permitido por Deus para pagar a minha passagem para mudar de estágio. Pegou? Pega isso, Rafa. Pega isso. E aí, tiraram e alcançaram José da cova e venderam por 20 moedas de prata. Já prepara a ceia. 20 moedas de prata. Por quê? Porque agora, irmão, chegou a hora de tocar de preço para valor. Então aqui agora, José não é mais computado como pessoa, não é mais calculado como pessoa. Ele agora, como é semente, ele tem que ser calculado como semente. Por isso que ele é vendido ao preço de moeda, porque só se vendia a preço de moeda o que era cereal, o que era semente. Então, quando eles agora, certo era trocar escravos, mas aqui com ele vendiam, porque agora ele já não era mais escravo, ele já não era mais um homem, ele era semente. E aí vendem ele por 20 moedas. Para quem? Aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. E aí nós vamos ver no capítulo de número 39, que eu já li, que ele chega na casa de Potifar. Bota o 39:2, por favor. Isso. E o Senhor? E o Senhor? E foi? Me ajude. E o Senhor? E foi? Estava na casa? Então ele estava no território do Egito, sim ou não? Mas ele era próspero? Sim ou não? O Senhor estava com ele? Então a semente, que mesmo que estiver na terra errada, se o Senhor tiver, vai brotar. Porque não é sobre a terra que você escolhe, é sobre a terra que te escolheu. Ele agora cai no lugar no Egito, irmão. No Egito. E eu já falei sobre isso. Nessa época, o Egito era governado pelos Hicsos. Quem eram os Hicsos? Os Hicsos eram homens que vieram de fora e se corromperam com a cultura egípcia. Eles não eram o Baixo e o Alto Egito. Quer dizer, o Baixo e o Alto Egito. Eles não eram egípcios originais. Eles eram mestiços. Tinham a figura de linguagem, tinham as estátuas, tinham os monumentos. Eles eram inseridos pela cultura, mas eles não eram de raiz. E aí, por isso, eles agora começam a aceitar outros homens dentro do governo. É por isso que o faraó vai chamar José para ser o governador do Egito. Porque se ele fosse de uma linhagem totalmente autêntica, sem mácula, isso nunca aconteceria. Então eu preciso te dizer, para a sua árvore se tornar uma árvore frutífera, Deus já mudou na terra lá na frente. Eu preciso te dizer, para onde você vai crescer, o lugar que você vai crescer, Deus já mexeu na terra, Deus já mexeu na frente. Quando a gente chega nesse texto, pode vir, pastor. Quando a gente chega nesse texto, o contexto vai dizer assim: e o faraó não conhecia a José. E o faraó não conhecia a José. Mas eu preciso te dizer, Deus te conhece. E por conhecer você, Ele está fazendo você começar a sonhar, começar a semear sonhos. Posso falar, irmão? Já estamos chegando, vamos preparar para a ceia agora.
Nós estamos, o louvor pode subir. Nós estamos agora num tempo aonde a gente olha para muitos irmãos que já chegaram a algumas idades. E se a gente perguntar assim, qual é o seu sonho? Aí o irmão vai falar assim, eu já tive alguns sonhos, agora não tenho mais. Eu já pensei em ser isso, eu já pensei em ser aquilo, porém Deus está dizendo, eu não trabalho nesse tempo. Eu não trabalho como o tempo do homem. Eu não trabalho nessa dimensão. E eu preciso te dizer isso, o sonho, ele é atemporal. Você vai lembrar, tem dia que você está sonhando, que está caindo da cama. É você. Sim ou não? Daqui a pouco você faz assim, acorda. Ai, tem sonho que você pula de um prédio para outro. Quem já teve sonho? Tem sonho que você parece o Flash. Corre. Tem sonho que você corre e não sai do lugar. Sim ou não? Tem sonho que você nada embaixo d'água e não falta oxigênio. Por quê? Porque um sonho é uma dimensão fora da nossa. O sonho é algo tão espiritual que Deus entra nele para nos dizer o que Ele quer. Você entende? Então o que Deus fez? Estava falando assim para José, quando ele sonha. Eu já sei que você será árvore. Eu já sei que você vai dar fruto. E todos nós, todo aqui tu conhece essa história que eu contei? Depois o que vai acontecer, irmão? Os irmãos vai secar o deserto. Vai faltar comida no deserto. E para onde eles vão, irmão? Diante do rei, diante do governador. E o que acontece? Quem está lá? Mas agora, ele não tem a manga, a blusa de talhar. Porque no Egito, essa blusa não funciona. Essa veste não funciona. Ele tem agora uma roupa egípcia. O olho de gatinho, maquiado. Porque ele está agora submetido a um governo. Mas por dentro, ele está submetido a Deus. E agora o que eles vão fazer? Comer da mão dele. Porque não tem como se tornar árvore se não for semente. Então Deus vai plantando ele essa jornada toda, para no futuro ele dar de comer para os seus irmãos. Você entende que todo esse processo foi Deus falando, eu estou semeando teus sonhos, porque quando se tornar árvore, você vai alimentar até quem não acreditou em você. E o contexto é bem simples, é Deus levando José a um novo nível. E quando eu tirei esse tema de semear sonhos e colher realidade, eu preciso te dizer, irmão, você vai precisar arrancar essa semente que caiu na terra que era infértil. Você vai precisar pegar essa semente e colocá-la de novo numa terra fértil, irmão. Porque eu posso ver aqui alguns advogados que não se formaram, alguns arquitetos, alguns engenheiros, alguns profissionais que nunca terminaram o curso, que nunca terminaram a formação, porque um dia alguém falou, morreu, está na cova, você não pode mais ser. Quantos foram podados de chegar no lugar aonde deveriam chegar? Muitos de vocês aqui. E eu preciso dizer isso antes da gente começar o louvor. Você vai deixar o cemitério ser o lugar mais rico do mundo? Porque lá estão enterrados as faculdades, as formações, as empresas, que alguém disse para você que estava em cova, que estava morto, que estava encerrado, e você se contentou com isso. Só que eu preciso te dizer, Deus está movendo uma companhia, que ainda que você ache, você já viu aquela, acho que é uma analogia que o pessoal fala, que o cara está se afogando, e aí joga uma boia, o cara não vai.
joga um bote, o cara não vai. O cara está esperando Deus chegar. Eu preciso te dizer, irmão, Deus não trabalha desse jeito. Deus vai usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, para te colocar onde Ele quer. E a gente precisa entender que no decorrer do nosso plantio como semente, nós vamos encontrar pedras, madeiras, um terreno despreparado. Mas se você sabe o que você é, fique tranquilo. Um dia, essa semente vai se tornar árvore. E o primeiro estágio é crescer. Porque José sai do Egito. Você acha que a gente lê o texto aqui, eu já terminei. Você acha que a gente lê o texto aqui e parece que... obrigado. A gente... que me deu paninho, viu, gente? Eu falei? Eita, lembrou. É isso, quem semeia... Aleluia. Deus é bom, né? Obrigado, Jesus. Está fazendo a boa obra. O que acontece? Até me tirou a mensagem. Me desconcertou, né? Nem esperava isso, irmão. Mas eu orei. 21 dias. O texto era o seguinte: José agora, ele tinha preparado toda uma jornada. Deus agora tinha preparado toda uma jornada para José. E essa jornada aconteceria dessa forma. Deus inserindo ele num outro contexto, mas de uma forma fora do controle. Porque eu vou falar, mano, ninguém quer ser escravo, não. Quem quer ser escravo, irmão? Quem quer ser traído? Quem quer ser jogado na cisterna? Quem quer ficar se acordar na cama e dormir na cova? E quando a gente lê esse texto aqui, parece que tudo aconteceu aqui, ó. Foi jogado de manhã, de noite estava na cisterna. Não, irmão. Isso aconteceu num decorrer de tempo. Quando José é arremessado na cova, ele era um menino. Quando ele chega na casa de Potifar, ele já era um homem. Então tem coisas que a gente não entende como menino, porque a gente ainda pensa como menino, age como menino e faz como menino. Então, quando ele agora chega na casa de Potifar, ele já sabe que não é uma veste de gerente, não é uma roupinha de... Ele era o quê? De Potifar? O que ele era de Potifar? Aquele cara que cuida de tudo, como é que é o nome? Não, ele era tipo mordomo, né? Não é mordomo o nome não, é outro nome, não vou lembrar. Ele era mordomo. E o mordomo tinha uma outra roupa. Só que ele já entendia que não era para ser mordomo. Então não se venda por uma veste que não é sua. Já tem uma veste do futuro para você. Pode botar aqui os elementos, vamos orar. Pastor Guilherme, vem aqui, por favor. Essa é uma manhã que eu gostaria que você pudesse pensar nas suas sementes. Olhe para a sua mão aí, irmão. Faça assim, mão direita. Mão direita, isso, olha aí. Lembra das sementes, da faculdade, do estudo, da casa, dos filhos, dos casamentos. Olha, profeticamente lembra aí as sementes que o Senhor te deu. Porque existem sementes que a gente se perdeu, que a gente perdeu, mas nesta manhã, é uma manhã que Deus está colocando de novo as sementes nas tuas mãos. E elas não vão se perder. Vai ter um momento certo, um lugar certo para serem depositadas. E ainda que elas caem no terreno que você não conhece, Deus conhece. Deus vai fazer elas crescerem. Amém? Pastor Guilherme. Amém. Estenda sua mão, que a gente possa orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de fazer parte, meu Pai, da tua mesa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nenhuma consagração, meu Pai,
Que toda consagração, Senhor, que tenha sido dada, meu Pai, a outros deuses, que não tenha sido dada ao Senhor, meu Pai, seja repreendida nesse momento. Pai, nós queremos te pedir que esses elementos, essa manhã, passem a ser, meu Pai, o teu corpo e o teu sangue. Pai, no nome poderoso de Jesus, que ao ingerirmos, meu Pai, nós possamos nos religar, nos remembrar essa manhã a Ti mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse é um tempo de entender quem nós somos. Se coloque de pé. Preciso de só mais alguns minutos da sua atenção. O seu presente não determina o seu futuro. Fale para o seu irmão do lado. O meu presente não determina o meu futuro. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Eu preciso dizer, tem algo que está crescendo aí por debaixo da terra. Deus está preparando. Por que que a árvore, ela tem... Por favor, pastor. Por que que a... Pastor Guilherme, pastora Ju, por favor. Por que que a árvore, ela antes de manifestar os seus galhos, ela manifesta a raiz? Porque não adianta crescer se não tiver sustentação. Não adianta nada a gente crescer se a gente não tiver raízes. E as raízes, o que elas fazem? Elas sustentam para qualquer vento não te derrubar. Então esse tempo que você acha que Deus não está fazendo nada, Deus está fortalecendo a estrutura. Deus está fazendo com que seus fundamentos sejam firmes. Eu preciso dizer, fundamento demora para fazer. Nós estamos construindo um banheiro, cavando buraco, fizemos os alicerces, tem que fazer tubulação, tudo isso que fica por baixo, onde ninguém vê. Mas se não tiver feito de maneira correta, racha, trinca. O esgoto, se não tiver bem conectado, gera um cheiro ruim, entope. Se a vazão, a bitola do cano não for da espessura certa, a vazão não é precisa. Então o que Deus está fazendo? Nos estruturando. Deus está mexendo na nossa casa, está mexendo nas nossas coisas. Por quê? Porque para amanhã, quando a gente estiver vistoso, quando a gente estiver florido, alguém falar: uau, Deus é contigo. É, sim, Ele é, mas eu me fiz semente, eu me permiti ser manuseado pelo semeador. Eu me permiti, Deus, me colocar água, mas me secar no tempo certo. Eu permiti, Deus, me regar, Deus cuidar de mim. Porque não adianta, irmão. É o que eu falei, não adianta a gente criar uma casca para interromper o crescimento e depois colocar a culpa em Deus. Nós vamos precisar se despir de muita coisa que identificava a gente como um velho homem. E esse texto é sobre isso. É sobre deixar de ser alguma coisa da terra para ser alguma coisa do céu. É sobre deixar de ser uma referência na terra para ser uma referência no céu. Porque eu preciso te dizer, irmão, no grande dia, é lá no céu, é às portas que Ele vai te falar: eu te conheço ou eu não te conheço. Então, é a referência que você está construindo para lá que vai valer. Às vezes a gente está muito preocupado em mostrar para um e para outro que a gente é perfeito. Mas quando chegar lá, o dono da verdade, aqueles que esquadrinham o coração, ele vai falar: tudo isso foi uma farsa. Ou ele vai falar: tudo isso foi para a minha glória. E quando nós nos lembramos desse momento de obediência, é o momento da ceia, aonde nós lembramos de alguém muito importante, chamado Jesus, que é o nosso Deus. Que eu falo que o maior milagre, eu acho a maior maravilha, não foi Ele dar o cego a vista, a visão. Não foi Ele ter lançado uma palavra e alguém ter se curado. A maior maravilha de Deus, irmão, foi decidir descer da sua majestade e se tornar um homem como nós.
um homem que podia sangrar, que podia ser pisado, que podia ser machucado, e andar no meio de nós, ensinando a nós e dizendo assim, ó, eu faço, eu posso e você também pode. E ele ainda fala, eu vou fazer obra, mas vocês farão obras maiores. Então ele não só ensinou, ele também nos autorizou a crescer. Então se existe algo que não cresce, a culpa é nossa. Se existe uma árvore que ainda não deu fruto, é porque ela não está inserida no lugar certo, perto da fonte da vida. E o que a ceia nos faz? Porque é a ceia do Senhor, irmão. Eu até falei com o pessoal da mídia um dia, eu falei, não é Santa Ceia, é ceia do Senhor, porque nós estamos buscando a santidade. O Senhor é que é santo. Essa ceia, ele fala, fazei em memória de mim, até que eu volte. O que nós estamos fazendo isso? Nós estamos agora lembrando dele e tentando estar certo, para que ele volte e nos encontre no local certo, no tempo certo. Você lembra do homem do deserto? Né? O homem que dava a direção, um homem que dava o caminho. Então, esse pão e esse sangue é a representação de um homem que veio aqui e a gente estava errante e nos ensinou o caminho. A gente estava fora do propósito, estava certo na jornada, mas não estava certo nas execuções. E ele veio e falou, muda a rota, muda o caminho, mas vai chegar uma hora que você vai ter que decidir o que você quer ser. Se você quer ser o José do Egito, ou se você vai ser o José, o governador do Egito. José do Egito, mas depois do governo era o Egito de José. Ele foi do Egito por muito tempo. Depois, o Egito pertenceu a ele. A palavra diz que ninguém mandava mais, a não ser o rei. Ele mandava abaixo do rei. Olha para o seu irmão do lado. Isso. Dê um sorriso para ele. Dê um sorriso para ela. Isso. Se ele não for muito bonito, olhe para mim. Isso. Aí fala assim, é hora de governar. Mas o governo é por obediência. E a ceia é um momento de obedecer. A palavra diz que o Senhor estava reunido com os seus discípulos. Nesse lugar de comunhão, existia o pão. Existia uma mesa preparada. E essa mesa existia o pão, aonde Jesus, junto com seus discípulos, ergue o pão ao alto e diz graças a Deus, diga graças a Deus. E diz a palavra que repartindo com os seus discípulos, para que agora eles não fossem mais um sozinho, mas um com ele. Diga graças a Deus. E comeu do pão. Coma do pão. Obrigado, Jesus. Esse mesmo lugar, existia um cálice. Um cálice que era separado a Elias. Um homem que foi elevado aos céus. E segundo a cultura, existia um lugar à mesa para ele e um cálice que só ele poderia pegar, porque segundo a cultura só Elias que era esse importante, mas quem ali estava era mais importante que Elias. Diz a palavra que Jesus pega o cálice e ergue ao alto, e diz graças a Deus, diga graças a Deus. Esse cálice é o cálice de uma nova aliança, de uma aliança agora que o Senhor estava estabelecendo com seus discípulos, uma aliança de sangue,
uma aliança feita por sacrifício dele por eles, por nós. Que agora eles não mais seriam só, seriam um com ele. E o que nós estamos fazendo nesta manhã é sendo um com ele. E eu preciso dizer, toda vez que a gente estiver dentro do propósito de Deus, ele vai aparecer como esse homem que apareceu no nosso caminho errante, no caminho errante de José, para dizer: eu tenho uma resposta, eu me preocupo e eu tenho uma direção. Essa simbologia desse mesmo homem que nos colocará na direção certa. Diga graças a Deus. Tome do cálice. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão à frente. Soberano Deus, obrigada pela oportunidade que temos de ceiar contigo, de olhar para dentro de nós e vermos, Senhor, que somos falhos, pecadores, imperfeitos, mas que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, curados e libertos. Que o grandioso amor de Deus, o Pai, e a graça do nosso amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, com as nossas casas e famílias, com a nossa parentela, com os nossos amigos, até que o Senhor venha resgatar a tua igreja. Em nome de Jesus, nos leva de volta às nossas casas em segurança, Pai. É o que eu oro a Ti e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, aplauda ao Senhor.